Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Um dia com óculos, outro dia sem óculos. A questão dos meus olhos está uma coisa absurda. Se eu ponho óculos eu fico pior, se eu tiro o óculos tem hora que de perto fica ruim, assim vamos indo, né? Dureza! Vamos lá. Gente, tá difícil segurar a língua. Tá difícil. Porque tem tanta coisa sendo publicada sobre aquelas questões que eu não queria nem falar muito, mas tá difícil segurar a língua porque as coisas estão começando a acontecer. E aqui eu selecionei um texto, foi publicado na página da minha amiga Marli A. Martins no dia 11 de março, ou seja, 20 dias atrás, né, praticamente. E, não, praticamente, exatamente 20 dias, né, 3 semanas. E eu não tinha conseguido gravar ainda, né? Conforme aqui os atendimentos vão aumentando, a gente vai ficando sem espaço para gravar. Já falei isso para vocês, né? Mas tô tentando aí me organizar. E o título do texto é Manchete nas telas do mundo, uma revelação cósmica. Um texto de Philippe François. Vamos lá, começar a botar a boca no trombone, vamos ver o que vai acontecer. Caros escoteiros da alma, imagine por um momento telas ao redor do mundo se acendem ao mesmo tempo, não para transmitir as notícias habituais, mas para revelar uma verdade escondida há milênios. Uma voz suave, mas poderosa, surge, carregada por uma energia que transcende fronteiras e idiomas. Esta voz anuncia: você não está sozinho, você nunca esteve. Naquele dia, os céus se abriram. Imagens capturadas por telescópios e sondas revelam naves de luz suspensas na imensidão estrelada. Não uma invasão, não. Uma presença benevolente e paciente, observando e esperando desde o início da humanidade. As telas mostram silhuetas luminosas, seres de beleza indescritível, que estendem uma mão invisível em nossa direção. A mensagem deles é clara: somos seus irmãos, seus guias, seus reflexos no infinito. Isto não é ficção, mas uma promessa sussurrada nos ventos cósmicos. Os governos, há muito silenciosos, não podem mais negar o óbvio. Arquivos são abertos, segredos são apagados e uma onda de luz inunda os corações. Máscara caem e ilusões se dissolvem. O que pensávamos ser contos de fadas ou sonhos está se tornando realidade. Fazemos parte de uma família galáctica, unidos por um amor que transcende as estrelas. Ai, vou falar, vou chorar. E se esse momento estivesse se aproximando? Os sinais estão lá, no canto das frequências terrestres, nas explosões do sol, nos sonhos que nos acordam no meio da noite. Profecias antigas, textos sagrados, os sussurros dos sábios, tudo converge neste grande encontro. Não é um fim, mas um começo, um convite para olhar para o céu e reconhecer nosso lugar na sinfonia universal. Então, o que faremos quando as telas falarem? Alguns gritarão que é mentira, presos no medo do desconhecido. Outros se ajoelharão em lágrimas, impressionados pela graça desta verdade. Mas nós, os portadores da luz, saberemos. Ai! Nós sempre soubemos, nossos corações já vibram com essa frequência, esse canto celestial que nos chama. Ai, meu Deus! A lembrar, somos seres da eternidade, estrelas
encarnadas na carne. Preparemo-nos não em espera passiva, mas em ação sagrada. Vamos meditar, amar, compartilhar. Vamos ancorar esta luz que chega, porque ela só pede para florescer em nós e através de nós. Quando as telas do mundo se iluminarem, estaremos prontos, não para julgar, mas para acolher. Esse dia chegará tão certo quanto o nascer do sol. E quando isso acontecer, nunca mais seremos os mesmos, seremos inteiros, unidos, livres, crianças do cosmo encontrando seu lar na luz eterna. Por Felipe François. Gente, que coisa mais linda do mundo. Deixa eu parar um pouquinho. É assim, né? Não tem muito como suprimir a minha emoção, por mais que eu faça uma pausa, né? Quando a gente vê, eu tô com outro texto aqui que eu gostaria de ler. Vamos ver se eu vou ter coragem. Eu vou publicar esse na sequência, se eu ver que não vai ter nenhum problema, talvez eu já leia esse outro. Nós que ficamos esperando ardentemente, nós que estamos despertando desde 2020. Obviamente, muita gente já está desperta há muito tempo atrás. Eu posso dizer, da minha origem, do meu processo, lá em 1998, que eu era uma discípula da Grande Fraternidade, uma trabalhadora da luz, que estava aqui para ajudar, para passar amor, para trazer luz, para fazer tudo que eu já fiz também, né? Isso foi lá, 1998, 27 anos atrás. Mas as questões referentes ao planeta, eu não sabia nada do que estava acontecendo, não sabia nada. E fui despertar em 2020 e, né, levamos sempre a pecha de loucos, imagina, da onde vocês tiram essas histórias. E vamos lá, e até a questão, né, de falarmos o que não devia no antigo canal Dicas para uma Boa Ascensão. E eu mesma fiquei bastante assustada por N razões e resolvi que eu não queria, né, falar mais nada sobre isso, porque as questões são sempre tão polêmicas, não é? E a gente acaba angariando inimizades ou pessoas que vão nos julgar o tempo inteiro. E eu, estando num momento de muita fragilidade, resolvi que eu não iria mais falar nada sobre isso. E de verdade não acompanhei muito o que estava acontecendo, né? Agora, não tem muito como a gente não acompanhar, porque tanta coisa que nós falamos de alguma maneira, né? Lá, 2020, 21, 22, a gente está vendo o que está acontecendo, tem sinais de que estão aqueles acontecimentos que nós estamos esperando, que eles começaram a acontecer. E o segundo texto, que se der certo eu vou ler de novo, né? Quer dizer, de novo não, eu vou ler, vai falar sobre tudo isso, tudo aquilo que nós viemos falando, né? Nós que despertamos com o Luciano César, eu nunca mais entrei no canal dele, nem sei o que ele está falando hoje, com o Dr. Chiapano, não é? Todas essas pessoas que, com Denis Viana, né? Com as meninas superpoderosas, Anne Scott e as meninas. Então, a gente fazia parte de uma turma, não é? Eu me desagreguei um pouquinho, talvez pelo medo, talvez porque eu tinha que passar o meu processo de forma individual e precisava ter energia para isso, e vamos lá, tudo tem um porquê, não é? Mesmo que a gente não saiba ali naquele momento. Mas quando você vê tudo aquilo que foi falado,
e que nós acreditamos com toda a força do nosso coração, porque aquilo fez sentido para nós, deu sentido na nossa vida, fez com que a gente entendesse tudo o que estava acontecendo por um outro ângulo, e as pessoas todas envolvidas em toda aquela narrativa da Matrix, e nós, na contramão disso, os loucos, né? Não vou usar essa palavra, os loucos, e de novo, da onde vocês tiram essas histórias, onde já se viu? Pessoas que não conseguem sair do racional para tentar entender uma outra perspectiva da história do planeta, da nossa própria história, daquilo que faz sentido com aquilo que você sente no seu coração, de como você é, porque eu sou assim, tão diferente das outras pessoas, o que eu estou fazendo aqui? As 3 perguntas do caminho espiritual: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? E todas as informações que foram caindo às nossas mãos lá nesse período, trazendo sentido, significado para a nossa vida, não só a nossa vida nesse momento, nessa encarnação, mas a nossa trajetória evolutiva, a nossa trajetória humana nesse planeta Terra, não é? Tudo isso fazendo sentido, trazendo um despertar, um reconhecimento de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, um grupo grande de trabalhadores da luz sustentando tudo isso nesse momento. Estamos encarnados aqui para isso. O resto todo é pano de fundo. Eu ainda que trabalho como psicóloga, ok, ajudo a expandir a consciência das pessoas, não necessariamente nessa linha, mas abrindo a mente, a gente consegue captar outras informações e não entrar naquela dissonância cognitiva, que é o que a maioria das pessoas ainda se encontra, não é? Em não abrir de forma nenhuma qualquer coisa que vá contra aquilo que foi me ensinado. Eu não abro, eu não tento entender pelo meu coração. Meu coração nesse momento está desse tamanho, de emoção de tudo isso que eu estou falando, de perceber que de verdade as coisas estão próximas e que tudo aquilo que nós compartilhamos com vocês está próximo de ser confirmado. E é uma felicidade tão grande e uma graça poder estar participando desse momento da história da galáxia, não é? E nem que seja, nós sejamos uma formiguinha nesse processo imenso. Somos essa formiguinha que está trabalhando em prol dessa ascensão planetária e dessa integração com toda a nossa irmandade cósmica. Quando essas revelações vieram para mim, obviamente, o meu primeiro movimento, tô louca, completamente louca, né? Acho que minha família tem razão, tô louca. Mas, ao mesmo tempo, as mensagens dos próprios mestres me orientando e me conduzindo nesse caminho que era de completa expansão da minha consciência, abertura dos meus canais espirituais. Isso foi me trazendo significado, sentido na vida, em busca de sentido. Falar aqui do Viktor Frankl, né? Acho que eu falei outro dia dele, psicólogo, psiquiatra alemão que viveu nos campos de concentração, sobreviveu com 25 quilos, um homem de 40 anos, e que depois trouxe uma teoria psicológica maravilhosa
que está descrita nesse livro Em Busca de Sentido. Todos nós precisamos de um sentido na vida. Todos nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Esse é o objetivo dessa busca que a gente faz de maneiras todas desvirtuadas, não é? Mas que às vezes por caminhos tortos nos levam para algumas estradas que trazem essa consciência, né? E aí a gente entra no caminho, no nosso caminho, como seres aqui que somos trabalhadores da luz. Não quero nem usar qualquer outro nome. Eu acho que trabalhadores da luz é o que define todos nós em qualquer missão que nós tenhamos. Fácil, dificílima essa missão. Desde os tempos imemoriais. Dificílima, não é? Mas chegou o tempo de sabermos quem somos e sabermos que fazemos parte de outra família, não só a família humana momentânea, mas que fazemos parte de uma fraternidade universal. Lembro também da Carmen Ballesteiro, que teve todo esse processo também. A minha terapeuta na época dizia: o seu processo está muito parecido com o da Carmen Ballesteiro, quando ela conheceu os mestres e criou, né, a Pax Universal. E é isso. Todos nós trabalhando para que tudo isso um dia viesse à tona. E nesse momento a gente tem essas informações maravilhosas e chegando aí para nós. Eu nem vou ler nada sobre o texto em si. Estamos aguardando os 3 dias de escuridão, onde toda a parte de mídia será substituída pela tela azul, não é? Onde serão passados esses vídeos com todas essas informações. Eu acredito nisso. Eu não sei quando vai ser, mas eu acredito nisso. E ao ver um texto desse, né, também afirmando que está próximo, o nosso coração se enche de alegria por estarmos fazendo parte dessa família universal. É isso. Vamos lá, deixar a emoção e ver se eu consigo fazer a leitura do outro texto. Se esse subir, eu faço a leitura do outro, talvez mudando algumas palavras, não é? Porque apesar das mídias terem mudado de mãos, que a gente sabe que estão agora do nosso lado, não sei, né? Não sei. Só o fato de estar publicado aqui já de repente significa essa abertura de verdade. Vamos ver. Gente, vamos refletir e vamos nos alegrar por estarmos chegando finalmente nesse dia. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.